Bem, vamos então finalizar a parte de probabilidade. Galera, não esquece, a resolução que foi feita para a questão 47 não é única. Você pode imaginar o trabalho pela exclusão. Como, Thiago? No lugar de calcular o que ele quer, vamos calcular o que ele não quer, certo? Uma outra opção. Vamos lá. Nessa questão 47, a primeira solução que eu apresentei para vocês, ó. Primeira solução. Sempre gosto de mostrar as duas soluções, porque eu sei que vai te dar uma segurança maior no dia da prova. Eu fui em busca do que a questão realmente estava querendo, que era pelo menos um de nível fundamental. Então, encontramos 168 grupos com apenas um e 36 grupos com 2. Portanto, 204 grupos com pelo menos um de nível fundamental. Tiago, por que você não faz um grupo com 3 ou 4 de nível fundamental? Não tem, pessoal, como fazer, já que a questão só forneceu 2 profissionais de nível fundamental, ó, apenas 2. Beleza, então pronto. E o 330 já tinha calculado. Ficamos, portanto, com 204, que é a parte boa, de um total de 330 grupos, ou seja, dos 330 do total, 204 vão apresentar no mínimo um de nível fundamental. Pronto. Essa é a resposta usando a primeira solução. Ok? Deixa eu colocar aqui. O item está errado. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Primeira solução. Vou deixar aqui o espaço e vou colocar aqui embaixo a segunda solução assim. A parte final, tá? A solução final. Esse cálculozinho aqui. Aí você compara o raciocínio das duas, tá certo? Pronto. Vamos lá. Agora, segunda solução. Vou botar aqui nesse cantinho. Ok. Bem, pessoal, no lugar de calcular o que a questão está pedindo, o que a questão está querendo, presta atenção. Vamos calcular justamente o que ela não quer, o que não pode, o que não serve. É isso mesmo, vamos calcular o que não serve. Vou colocar aqui de azul, ó. Estou calculando agora o que não pode, o que não serve. Pronto. Quando eu digo que não serve, é o que não satisfaz. Se a questão pede pelo menos um de nível fundamental, eu vou entregar um grupo para ele sem nenhum de nível fundamental. Nenhum, ó. Nenhum de nível fundamental. Pronto. Tá aí, ó. Justamente o que não satisfaz. O cara me pediu no mínimo um, pois está aí, um grupo sem nenhum de nível fundamental. Vamos então descobrir, pessoal, quantos grupos sem nenhum de nível fundamental você consegue preparar. Combinação, porque a ordem não é importante. E quantos, pessoal, eu tenho que não são de nível fundamental? Eu não quero nível fundamental no meu grupo. Então, eu tenho 3 com 6, 9 opções. 9 opções. Então, beleza. Combinação de 9, escolhendo 4. Nesse caso, 9 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. O que vai me dar como resposta, calculando direitinho, 126. Então, pronto. 126 maneiras de preparar um grupo e esse grupo não apresentar
nenhum profissional de nível fundamental. Pronto. 126. Então, 126 grupos não vão satisfazer o que ele quer. Vamos agora colocar lá a resposta. Pronto, aqui, ó. A nossa probabilidade. Igual. Pronto. O espaço amostral continua 330. Claro, já calculamos, né? Você só calcula uma vez, 330. A parte de cima é a parte que satisfaz o que você quer. Mas entenda, você calculou o que não serve. Então, você vai pegar o 330, que é o total, e vai tirar o que não serve, menos 126. Se você observar, 126 é justamente o resultado que eu encontrei do que não satisfaz. Então, volta. Aqui, ó, total, que é o espaço amostral, total. E aqui, ó, menos o que não serve, o que não pode, ó. Não pode, não serve. Pronto. Aí, ó. Total menos o que não pode. Acabou. Se você pega o todo, que é 330, e tira o que não serve, observe que você vai chegar exatamente no mesmo ponto que está aqui em cima. 204, que é a diferença de um total de 330. O que te dá como valor aproximado 0,62. Aí, ó. A nossa segunda opção. Ok? Ele diz que é inferior a 0,55. 62% não é inferior a 55%. Por isso que o item está errado. Primeira solução, indo em busca do que ele quer. 204. Segunda solução, indo em busca do que ele não quer. A segunda solução, ela é mais rápida? Com toda certeza, ó. Olha o cálculo da primeira solução. Olha o cálculo da segunda. É melhor. Mas tá aí, pessoal. Vou te dar as duas opções e você decide aquela que te deixa mais seguro no dia da prova. Vamos agora. Leia mais um enunciado para julgar os 3 próximos itens. Um juiz deve analisar 12 processos de reclamações trabalhistas, sendo 4 de médicos, 5 de professores, 3 de bancários. Considere que, inicialmente, o juiz selecione aleatoriamente um grupo de 3 processos para serem analisados. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Beleza? Aqui, ó, 12 processos de reclamações trabalhistas, sendo 4 médicos, 5 professores e 3 bancários. Tá aqui. Então, vamos lá. Médicos, 4. Professores, 5. Bancários, 3. Pronto. Médicos, professores, bancários. Muito bem. Passa aqui o traço. E aqui, total de funcionários igual a 12. Beleza. Muito bom. Ok. Ele quer preparar o grupo com 5 processos a serem analisados. Entenda que se eu retirar o processo do Raimundo, do João, do Francisco, ou do Francisco, do Raimundo, do João, não faz diferença. Eu estou analisando os 3 processos da mesma forma, tá certo? Mais uma questão onde a ordem não é importante, logo a questão deve ser resolvida de forma coerente através do cenário de combinação, beleza? Então vamos lá. 48. A probabilidade de que neste grupo todos os processos sejam de bancários é inferior a 0,005. Todos de bancários. Beleza. São 3,
processos que você vai tirar, né? 3. Quando você monta uma questão como essa, você tem que primeiro descobrir o espaço amostral, que é o total, e descobrir, pessoal, o que te interessa. Vamos descobrir logo o total. Eu vou colocar o total aqui, tá certo? Vou colocar o total aqui. Em cima da grade original. Total. Todo mundo já entende que quando eu falo de total, eu estou falando do espaço amostral. Todos os casos possíveis. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza? Ok. Pá. 4 médicos. E aqui, ó. 3. Então, vamos lá. No total. Combinação de 12, escolhendo 3. Vou deixar montado. 12 fatorial. 3 fatorial. 9 fatorial. Beleza. 12, combinação 3. 220 grupos eu posso criar. Pronto. Grupos de 3 processos, né? Ok. Aqui. 220 grupos de 3 processos. Muito bem. Então, pessoal, o meu espaço amostral. Imagine que com 12 profissionais, aliás, agora são 12 processos. Com 12 processos, escolhendo 3, eu consigo preparar 220 grupos, 220 escolhas, tá certo? Beleza, então pronto, 220. Vamos agora montar o que a questão quer. Aqui, na questão 48. Ela quer o quê? Todos bancários. Todos os processos sejam de bancários. Então, pessoal, bancário, esse processo é de um outro bancário e esse processo de um outro bancário. Ok? Bancário. 3 bancários. Agora vem a pergunta: quantos grupos do total de 220 são de bancários? Ora, pessoal, bancários são 3. Conclusão: apenas 3 processos vão satisfazer o que eu quero. Então, combinação de 3, escolhendo 3. Encontramos, sem cálculo nenhum, um grupo apenas. Conclusão: apenas um grupo está satisfazendo o que eu quero. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Logo, dá para botar aqui? Dá, vou colocar logo aqui. Então, a nossa probabilidade de montar um grupo apenas com bancários. Eu tenho um total de 220 grupos, que é o espaço amostral, e apenas um está satisfazendo o que eu quero. Não é verdade? Apenas um grupo. Eu vou ter que escolher 3 processos, e eu quero que os 3 processos sejam bancários, só tem uma maneira de retirar esse cenário, tá certo? Apenas um grupo. Beleza? Morreu. Essa daqui, ó, para todo mundo entender, é a parte boa, é a parte favorável, é o que satisfaz a questão. Então, a parte boa, 1 sobre o total 220. O número que ele quer que você julgue, se você tiver um pouquinho mais à vontade com matemática, nós estamos falando, ó, de 5 dividido por 1000. Isso é para você não ter que dividir. 5 dividido por 1000. Que se você for dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo, você vai enxergar agora 1 sobre 200. Pronto. 1 sobre 200. Dá para comparar sem dividir? Dá, ó. 1
sobre 200. Quem é o maior? Pessoal, 1 sobre 200 é maior do que 1 sobre 220. Afinal, você tem 1 dividido em 220 pedaços, que vai dar menor do que 1 dividido por 200. Na hora que você aumenta o denominador, você diminui o resultado. Conclusão, o meu número é inferior ao dele. E o que é que ele diz? Que o meu número é inferior a 1 sobre 200 avos. Tá certo. É inferior a 0,005. O item está corretíssimo. Sem nem precisar dividir. Observe que eu montei a fração e deixei a comparação pronta. Ó. 1 sobre 220 e 1 sobre 200. Beleza. O meu número é inferior ao dele, ao que a questão está apresentando. O item está correto porque ela diz exatamente isso, que é inferior. Vamos a 49. A 49. As chances de que, nesse grupo, pelo menos um dos processos seja de professor é superior a 80%. Pessoal, nesse caso, eu vou calcular justamente o que a questão não quer, o que não serve. Eu iniciei esse vídeo mostrando exatamente esse raciocínio. O que não serve. Eu não quero perder tempo, pessoal, não posso perder tempo. Não chega mais nem a ser uma questão de escolha, isso é uma questão de necessidade. Por quê, ó? Sabe quantos processos nós temos de professores? 5 processos. Aí imagine, pessoal, ele quer pelo menos um de professor. Quando ele diz pelo menos um de professor, eu posso preparar o grupo de 3 com 1 de professor e 2 não. Eu posso preparar o grupo com 2 de professores e 1 não. Ou os 3 de professores e nenhum de professor. Então eu tenho 3 grupos, 3 camadas, 3 cenários para trabalhar e organizar os valores. Hoje, pessoal, não faz sentido. Faz com 2 e faz com 3 professores, depois soma e vai dividir. Perdeu tempo. Poxa, se ele está pedindo pelo menos um processo de professor, pelo menos um, me diz, o que é que não serve? Você entregar um outro processo que não seja de professor. Outro processo que não seja de professor. Combinado, pessoal? Um outro processo. Então, tira. Sai. Eu não quero nenhum professor nesse grupo. Nenhum. Quantos grupos eu consigo preparar do total de 220, que eu já calculei que é o todo, que não são processos de professores? Vamos lá. Aqui, vamos ficar com uma combinação. Então, aqui, ó, combinação. Vamos procurar agora. Eu não vou contar com os professores. Então, eu tenho médicos, 4, bancários, 3. Portanto, 7. 7 processos. Desses 7, eu vou escolher 3. É isso que eu quero. Combinação de 7, escolhendo 3. Se você desenvolver um pouquinho, vamos ficar com 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Ok? Desenvolvendo, combinação de 7, 3 a 3, vamos encontrar 35 grupos. Pronto. 35 grupos do total de 220 não vão servir para a questão, certo? Por que não vão servir, pessoal? Porque não existe nenhum processo de professor nesse cenário, beleza? Então, não serve, não esqueça. Vamos então à probabilidade, logo, fechando a questão. A nossa probabilidade, deixa eu apagar aqui, a probabilidade, pelo menos um processo de professor. Pronto. Pelo menos um de professor. Você coloca o total
220 escolhas no total. Ó, 220 grupos que você vai ter de escolha. Então, 220. Em cima, você bota 220 e tira o que não vai servir. Quantos? 35. Muito bem. Ficamos dessa forma com 185 dividido por 220. Esse resultado, aproximadamente 0,84, ou se você preferir, 84%. Pronto. Tá aí. 84%. Bem mais rápido, pessoal. Você já sabe, 220 é o todo e 35 o que não pode acontecer. O que a questão não quer que aconteça. Porque na hora que ela diz pelo menos um processo deve ser de professor e você prepara um grupo sem nenhum professor, esse cenário não serve para a questão. Então, combinação de 7, escolhe 3. Porque eu tenho 7 processos que não são processos de professores e vou escolher 3. Portanto, 35 grupos, ficamos com essa resposta. Ok? E lembrando, pessoal, que na hora de dividir, você não precisa chegar a esse valor completo, 0,84. Não. Olha aqui. Superior a 80%. Está certo? Sim, 84% é superior a 80%. Mas, ora, na hora que você encontra esse 8 aqui, ó, esse 8, e você vai ver que vai ter resto, na hora que você encontra o 8 e nota que tem resto, já sabe que vai ultrapassar 80%. A divisão, 185 por 220. Quando chega nesse 8 e você verifica o resto, já sabe que vai ser maior do que 80. Então, não precisa chegar nem no 4. Já põe logo que está certo e acabou a conversa. Pronto. 84%. 49%. O item está corretíssimo. Vamos agora à questão de número 50. Para finalizar, pessoal, o nosso módulo, que é exatamente o módulo de probabilidade. Ok? Vamos dar uma olhadinha. Diz assim: o número de possíveis grupos contendo um processo de professor, um de bancário e um de médico é inferior, pessoal, a 55. Bem, é hora de analisar com um pouco mais de cuidado, pessoal, a questão de número 50. Ela é a questão mais fácil dessa bateria, desses 3 itens sobre o enunciado dos processos. Sim, é o item mais fácil. Mas eu queria compartilhar com vocês uma preocupação. Qual? Deixa eu te mostrar. Dizer o que é que eu queria. O que é que eu quero na realidade. Pronto. Vamos escolher um processo de professor, um processo de professor, bancário, bancários, pronto, e médicos, pronto, médicos. Professor, bancário, médico, tá aqui. Um processo de professor, um de bancário e um de médico, pronto, um de cada, um professor, um bancário e um médico. Massa. Muito legal. Vamos lá. Na hora de montar as escolhas, deixa eu te mostrar um negócio extremamente interessante e ao mesmo tempo capcioso. Eu vou escolher um processo de professor. Quantos, pessoal, eu tenho no total de professores? 5 processos. Então, 5. Aqui,
5. 5 opções de professores, certo? Vamos escolher agora bancários. Bancários, 3. Então, vamos lá. Bancários, 3. 3 de bancários. Médicos. Quantos de médicos nós temos? 4 de médicos. Beleza. 4 de médicos. Nesse caso, você chega a 60 maneiras de selecionar essa escolha. Pronto. 60. Aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, existe um detalhe que está me chamando a atenção. O que especificamente? O raciocínio que você usou foi o raciocínio do princípio fundamental da contagem. E toda a questão, desde o início, quando você calculou o total, quando você julgou a questão número 49, julgou a questão de número 48, você sempre julgou e resolveu usando o cenário através de uma combinação e não usando o princípio fundamental. E eu lembro que lá na parte teórica de análise combinatória, você deixa claro que você pode resolver as questões de combinação. Aliás, você pode resolver as questões de arranjo pelo princípio fundamental, mas jamais uma questão de combinação. Pessoal, é isso mesmo. Esse é que é o grande detalhe. Eu não usei o princípio fundamental. Eu inventei de fazer isso aqui direto para exatamente estimular o teu raciocínio. Mas na realidade, pessoal, o que existe aqui é uma combinação de 5 escolhendo 1, combinação de 3 escolhendo 1, e combinação de 4 escolhendo 1. Pronto. São 5 processos de professor escolhendo 1, que é o que ele quer. Tem um 3 de bancário escolhendo 1. E tem um 4 de médico escolhendo 1. Multiplicou 60. Aí eu posso comemorar. Batido o martelo. Beleza? E assim eu fecho a questão. E ele diz que é inferior a 55. O que torna o item um item errado. Então, pessoal, essa questão de número 43, ela está errada, ok? A questão de número 50 está errada, ok? Fechamos a questão de número 50 sem nenhum problema. Galerinha, próximo vídeo já vamos começar a parte de aprofundamento em análise combinatória e probabilidade. Então, já se prepara para discutir um cenário completo, tanto sobre a parte de análise como a parte de probabilidade. Aí sim, tendo o módulo de análise de probabilidade teórico com aprofundamento, qualquer prova de raciocínio lógico, matemático ou de raciocínio lógico quantitativo que contemple análise combinatória e probabilidade, você faz sem o menor problema. São mais de 130 questões, pessoal, resolvidas no decorrer do nosso curso, beleza? Juntando esses 3 módulos. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e daqui a pouquinho nos encontramos. Já estou me preparando para começar o próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.